abençoar. Amém? É a quinta-feira da reconstrução. Reconstruir, eu tenho que falar, porque é mais difícil do que construir, não é verdade? Porque quando você vai construir algo, o terreno está limpo, né? Dependendo do terreno que você comprar, não é? Está tranquilo, já tem esgoto, já tem água, já tem tudo, é só o quê? Não tem que fazer esse trabalho todo, né? De ter que fazer fósforo. Lá em Brasília é muito assim, morei 20 anos lá, e a maior parte dos terrenos lá não tem infraestrutura, entendeu? Depois que vem a infraestrutura. Então, quando você pega um terreno tranquilo, tá? Plano, né? Já pronto para construir, é só fazer um trabalho ali, não dá muito trabalho. Agora, para reconstruir, dá um trabalho. Quando você faz a coisa sem a direção de Deus, e tem coisas que você precisa demolir, tirar da tua vida, irmãos. E as pessoas não tiram, fica lembrando, não, eu sou assim mesmo, eu não mudo, então você vai estar colhendo os mesmos frutos. Lá no livro de Lucas, pega a tua Bíblia aí, Lucas capítulo 8, vamos lá. A Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra, mas o nosso coração, ela é uma terra, tá? Então nós vamos falar muito disso aqui, para você plantar a tua semente. Que semente é o teu pedido de oração, aquilo que você pedir em oração, entendeu? Se você crer, você vai receber. Então vamos lá, Lucas capítulo 8, o versículo 11, está escrito assim, ó, vamos ler o 11. Jesus está explicando a respeito da parábola. Então ele vai dizer assim, ó: esta, pois, é o que, igreja? É a parábola. A semente é o que? A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é uma semente. E o nosso coração é uma terra. Ou seja, o teu pensamento, a tua mente. Entendeu? Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do que? Só para você entender, do homem. Olha para o pastor aqui, por favor, para você aprender. Porque a depressão, a opressão, a ansiedade, a preocupação, está tudo dentro da tua mente. Em outras palavras, do teu coração. Você fica pensando nessas coisas, quando você poderia mudar a maneira de você pensar. Mas você só pensa desse jeito, ao contrário, vai sofrer a consequência, irmãos. Então a palavra de Deus é uma semente plantada no meu coração. Por isso que Jesus falou: eis que eu estou à porta e bato. Que porta que é? A porta do teu coração. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer na tua vida, é abrir a porta. E quando é que eu abro a porta para o Senhor Jesus? É quando eu aceito a sua palavra. Porque você pode estar aqui na igreja e não ouvir. Não vou seguir o meu jeito. Eu não quero ter esse tipo de vida, o meu pensamento é outro. E Deus vai te respeitar. Porque talvez você está na igreja aqui, mas você não entregou a tua vida para Jesus. Você veio para a igreja, mas não mudou a maneira de você pensar. Você está pensando como todo mundo pensa. E é por isso que você vai ter as consequências que o mundo tem. Então a palavra de Deus, ela é uma semente. E o que eu preciso fazer? Recebê-la no meu coração. E nessa parábola fala a respeito de 4 tipos de solos. E vamos ler aqui para você entender. Vai lá. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Você ouve, não ouve? Você ouve, você está ouvindo agora. Só que talvez você não atende. Ouvir todo mundo ouve, mas dar atenção são poucos.
Por exemplo, quando você vai no médico, você ouve o que o médico diz para você? Quando você chega em casa, você está fazendo tratamento? Ou não? Quando o médico fala, isso aqui você não pode comer, não vai, eu como. O médico falou para você não comer, você está indo lá para gastar dinheiro à toa. Não vai funcionar. Você está junto no caminho, você não está obedecendo. Então você está indo lá perder seu tempo, porque você vai para o médico te examina, te dá a receita lá, o diagnóstico, fala o que você tem que fazer. Quando você vai para a tua casa, em vez de você ouvir, você faz tudo o contrário. Tem até medo de voltar lá, né? Porque se você voltar, o doutor vai te pegar, né, irmão? Vai te dar uma bronca. Não é assim, meu irmão? É ou não é? Porque ele é responsável pela tua vida. Se ele vê que o paciente lá não está dando ouvido, vai chamar alguém da família. Vai ou não vai? Vai, mano. Porque você ouviu e não atendeu. Você desviou o seu pensamento daquilo que o médico ensinou. De Deus é a mesma coisa, irmãos. Quando você está na beira do caminho, presta atenção. Você ouve, mas só que vem o diabo, presta atenção. Como é que vem o diabo? Porque você não vê o diabo. Preste atenção, por favor. O que o diabo faz? Ele coloca outro pensamento na tua mente. Você já viu que tem gente da igreja que não fica quieto? Toda hora está distraído, é o demônio na tua mente. É o demônio na tua mente, no teu pensamento distraído, para que você não ouça. Você está aqui, daqui a pouco você vê um pensamento, você vai lá na tua casa, conversa. Você não está ouvindo, você está conversando. Você não veio aqui para ouvir, você veio aqui para conversar. Porque se você vier, estou dando um exemplo, quando você vem para ouvir, você vem para prestar atenção. E a fé vem pelo ouvir. Então, se você não ouvir, o diabo ele veio, e vem o diabo e tira do coração aquela palavra, para que você não se salve como? Crendo. A salvação vem quando você crê na palavra. Não adianta você conhecer ela, você tem que crer nela. Porque o nosso coração é como uma terra. A semente por ela mesma, vai brotar. Ela mesma. Estão entendendo ou não? O lavrador pega a semente e faz o quê? Ele só joga na terra. A terra por si só frutifica. Sozinha ela frutifica. Nós vivemos assim, o arroz que nós comemos, hein? Vem de onde? O lavrador joga a semente lá, acabou, mano, ele não tem que fazer mais nada. Agora é descansar e esperar a terra produzir. Agora ele fica crendo, ele sabe que vai nascer. É como uma mulher que engravidou, que já era, deu positivo, não sentiu nada ainda. Talvez a menstruação nem cessou. Nem sabe, que ela nem sabe, fez o teste lá, está entendendo? Deu positivo. Dali ela já começa a pensar. Ela começa a imaginar, ver a barriga dela crescendo. Ela começa a pensar, será que vai ser homem? Será que vai ser mulher? Aí ela pensa assim, se for homem, eu já vou fazer um pré-natal. Se é homem, vai chamar Y. Se é mulher, vai chamar, né? Vai chamar lá outro nome lá, sei lá. Se é homem, chama A, se é mulher, chama B. Estou dando um exemplo, né, meu irmão? Se é homem, aí o homem já começa a pensar, nem nasceu ainda, ela recebeu aquela notícia, ele já começa a pensar, não é assim? Vamos fazer um quartinho, vamos pintar de azul, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, só porque ouviu.
nem tem sinal, só pegou um pedaço de papel, um diagnóstico de um exame que ela fez, ela já engravidou, ela falou, estou grávida, chegou o marido, estou grávida, e eles estão orando para ter um filho, só um teste só, foi o suficiente para mudar aquela família. Eles começaram a se alegrar, eles começaram a pensar diferente, entra alegria na família, entra tudo. Por que não entra alegria na tua vida? Por que não entra a paz na tua vida? Por que só entra depressão? Por que só entra morte? Por que só entra medo? Por que só entra um monte de coisas ruins? Porque é isso que você está pensando, que você está deixando entrar dentro do teu coração. Entendeu ou não? Porque a palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Ela mesma por si frutifica. Primeiro a terra, primeiro a semente, depois o grão na espiga. Não é assim, né? Você não faz nada, você só crê. O que você precisa é crer. Mas na hora da mensagem você conversa, você não ouve, você não presta atenção, e não acontece nada na sua vida, porque você não crê. Entendeu ou não? Para que não se salve crendo. Por isso que era no livro de Marcos, capítulo 9, pega lá para você ver, ó, Marcos 9, que vai dizer assim, ó, tudo é possível, se tu pode crer. Deixa eu pegar para você aqui, ó. Marcos capítulo 9, diz assim, ó, deixa eu achar o versículo, que vai falar do menino lunático. O versículo 23, ó. E diz que Jesus disse-lhe, se tu podes crer, fala comigo, tudo é possível se você crer. Mas olha para o pastor aqui, ó. Mas crê no quê? No vazio. A pessoa fala assim, ó, eu estou crendo em Jesus, mas não funciona, irmão. Você tem que crer no que Jesus fala. Irmão, se ele disse que você está curado, acabou, irmão, você está curado. Mas você não crê. Você nunca vai ser curado, porque você não acredita. E quando você acredita, você se posiciona, eu creio. Aí é possível. Só será possível se você crer. E eu só creio quando eu tenho uma promessa. Porque eu não vejo Deus aqui. Ele deixou, irmão, ele deixou o livro. Ele deixou o livro. Entendeu ou não? Buscai no livro do Senhor e crer. Coloca aí, Isaías 34, 16. Isaías 34, 16. Tudo é possível, irmão. Preste atenção. Então, se você está doente, e você tem lá uma palavra que diz assim, pelas feridas de Jesus você foi sarado. Se você crê, está me entendendo ou não? Se você crê nessa palavra, crê mesmo, não é da boca para fora, não. Você assume aquilo, é possível. Todo mundo vai dizer para você, o seu caso não tem jeito. Mas você, quando você crê, você fala, tem. Eu não vou perder minha família. O teu marido pode estar sumido. Se você falar, eu creio, eu não vou divorciar, porque Deus detesta o divórcio. Está escrito, eu creio. Você não vai perder teu casamento. Sabe por quê? Porque Deus não pode negar a palavra dele. O que você precisa é crer, não da boca para fora, é crer. Para esse problema desaparecer da tua vida, Isaías 34, 16, buscai no livro do Senhor. Buscai no livro do Senhor.
e lede, nenhuma dessas coisas que estão escritas falhará. A coisa é tão séria. Eu estava pregando lá hoje na rodoviária com o megafone, e eu cheguei uma hora que eu falei assim para o pessoal, assim, ó, há tempo de nascer, mas tem um tempo determinado que você vai morrer. Não adianta, está ordenado o homem morrer uma só vez. Você vai morrer, uns mais cedo porque não está cuidando da saúde, estão levando tudo na brincadeira, estão passando problema, sabe que não pode fazer, está fazendo, uma hora ou outra você vai adiantar a tua morte. Hoje você vê jovens aí morrendo cedo, por quê? Porque vai chegar esse dia. O espírito volta a Deus e o corpo à terra. Está escrito em Eclesiastes capítulo 12. Antes, lembra do teu Criador antes de acontecer tantos problemas. Mas as pessoas ouvem, mas elas não creem. Deus chegou para Noé e falou para Noé assim: Noé, é vindo até mim o fim de toda a humanidade. Então, para você, Noé, não perecer, faz uma arca. Irmãos, foi, segundo os teólogos, 120 anos para construir. E na época de Noé não chovia. Irmãos, o lago que arde com fogo e enxofre já está preparado. E a Bíblia diz: se você não nascer de novo, não é você estar na igreja, se você não nascer de novo, você não vai ver e nem vai entrar no reino de Deus. O seu filho está me ouvindo aí, o meu também, o nosso, é lago que arde com fogo e enxofre, segunda morte. Irmãos, olha para o mundo, está tudo se cumprindo. Daqui uns tempos, irmãos, e não está longe de não termos mais moedas. Papel vai acabar, é tudo digital. Ninguém compra, ninguém vende, está escrito, vai se cumprir. Então, se o que eu vejo vai se cumprir, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida também. O que você precisa é dar crédito. Busca no livro. Está tudo que você precisa, está aqui dentro. Aqui tem cura, tem promessa de cura para a tua vida, tem promessa de prosperidade para a tua vida. Pega os conselhos do rei Salomão, hein? Os provérbios de Salomão. Hoje eu estava lá no Salmo 32, 31, 22. Eu dizia na minha pressa: estou cortado dos seus olhos. Às vezes você está passando uma luta, você fala: meu caso não tem jeito, meu problema financeiro não tem jeito. Entendeu ou não? Mas se você crê na promessa de Deus, é possível, irmão, ter uma esperança para a tua vida. Hoje você pode sair daqui e falar: eu vou reconstruir de novo, eu vou me levantar de novo, porque não importa se você caiu, o que você precisa é dar ouvido, é passar a crer no Evangelho. É o que as pessoas que estão na igreja hoje não estão crendo, meu irmão. Elas acreditam mais nos problemas, mais na doença, do que na palavra de Deus. Aí você olha para a vida das pessoas, é opressão, é depressão. Por que uma pessoa fica deprimida? É por causa dos pensamentos. Você fica deixando entrar no teu pensamento aquele pensamento de derrota, aquele pensamento de morte. Isso é demônio, irmãos. Você fica preocupado com o dia do amanhã. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou comer? Então, por que você está preocupado? A Bíblia diz para não se preocupar com essas coisas.
Amanhã você não sabe nem o que vai acontecer, irmão. Você tem que começar a confiar em Deus, a descansar em Deus, porque a terra, por si só, ela vai produzir. Você não tem, o seu trabalho é crer, o de Deus é fazer acontecer o que você crê. Jesus falou: qual de vós, pelas suas preocupações, você pode acrescentar, minha irmã, um cabelo na sua cabeça? Você está envelhecendo, eu estou envelhecendo, o tempo chega para todo mundo, vai chegar, irmãos. Você não é mais aquela pessoa de 10 anos atrás, eu não sou. Então, se você não pensar numa mudança de vida, não, eu errei, até aqui eu errei, mas daqui para frente eu não vou errar mais, eu vou seguir a palavra de Deus, eu vou seguir as Escrituras, eu vou buscar no livro de Deus, eu não vou dizer com pressa: o meu caso não tem jeito, a minha família não tem mais jeito, meu filho não entrega, não creia, porque o que você pedir em oração, olha o que Jesus falou em Marcos capítulo 11, o versículo 24, amém, igreja? Amém? Amém? Então, o pedido que você fizer hoje, você vai levar para a tua casa, vai orar, e semana que vem você vai trazer para mim, amém, pessoal? Amém? Aí você vai colocar aqui dentro, aqui, ó, e nós vamos crer, porque Jesus não pode mentir. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Por isso que eu persevero, porque não adianta. É melhor ficar perseverando do que desistir. Ó, o versículo 24: por isso eu vos digo, tudo o que pedires. O que eu tenho que pedir, irmãos? O cumprimento da palavra. Você tem que pedir para Deus cumprir na tua vida o que Ele prometeu. Entendeu ou não? A sua oração, esse tudo que Deus está dizendo aqui, não é tudo que está escrito aqui, porque a Bíblia é um testamento, um Velho Testamento e um Novo Testamento. Ou seja, o testamento foi o quê? Reformado. Houve uma reforma, porque o primeiro testamento não salvava ninguém, porque quem morria era animal, não tirava o pecado, não anulava a condenação, mas o coitado animal é o que morria. Chegou um tempo que Deus falou: o culpado tem que ser um homem, porque pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então não tem que ser um animal, tem que ser um homem morrer. Por isso que Deus procurou, não encontrou ninguém, o filho dele nasceu como homem, morreu como homem. Deus, homem. Então foi colocado no corpo de Jesus, só para você entender, toda essa doença que está no teu corpo. Essa doença que está no teu corpo, que você está carregando, pagando um preço, me perdoe, do diabo, você é um demônio, me perdoe, né? Porque o tratamento é difícil, é ou não é verdade? Hein? Que você não precisa carregar, porque foi colocado no corpo de Jesus. Não só minhas doenças, as minhas enfermidades, que é da minha alma, dos meus sentimentos, foi colocado no corpo dele. Então, para Deus, o problema já está acabado. Mas pastor, por que a minha vida não muda? Porque você não crê. Você fica crendo no problema, fica crendo aí nas pessoas aí fora, esperando delas uma recompensa.
quando você deveria estar esperando de Deus. Não, a partir de hoje eu vou crer nessas promessas. Se Deus falou, está escrito aqui, eu vou crer. Eu vou confiar. Eu vou acreditar. E na hora que você começar a descansar, a entregar na mão de Deus, as coisas vão funcionar. Porque Deus só trabalha quando você para de trabalhar, quando você crê. Deus, a partir de hoje, eu não vou mais fazer do meu jeito, não. Me dá sabedoria. Eu entrego meu filho nas tuas mãos, eu entrego a minha família nas tuas mãos, eu entrego tudo, está tudo nas tuas mãos. Deus, confirma a tua. Aí você vai pedir para Deus confirmar. Confirma a tua palavra. Confirma a tua promessa. Confirma a tua palavra que o Senhor falou. Vai pedir para Deus confirmar. Salmo 119, versículo 38. Olha a oração de Davi. Salmo 139, o versículo 38. Vocês estão me entendendo, irmãos? Faça isso, você vai ver. Quando a gente está dormindo, a gente preocupa. Ó, pastor, quando eu durmo, mas você dorme, irmão. A dívida está lá, você está. Aí já levanta, a primeira coisa que vem na cabeça, vem danado o pensamento, não é menor? Hein? Olha só, Salmo 119, versículo 38. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. O que é temer? É respeitar. Por isso nós vamos fazer a campanha da humilhação, da exaltação, quer dizer. Hein? Porque você às vezes não se humilha. As pessoas pensam que humilhar é ficar lá se humilhando. Ô Adelcio, né? Ô Edelcio, tem misericórdia de mim. Não é isso não. Entendeu? Se humilhar é você falar assim, ó. Olha só, ô Edelcio, eu não sei, cara, me ajuda. Eu sei que você tem capacidade de me ajudar, então eu preciso da tua ajuda, está entendendo ou não? É isso que Deus quer de você. É que você abra o teu coração e deixa Ele te ajudar. Você fala, ó, a partir de hoje, eu já tentei de tudo. Estou igual aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Pegou todo o dinheiro e acabou com tudo que tinha. Só foi buscar depois que perdeu tudo. Eu falei para minha esposa, estava conversando com ela hoje. Falei, tem coisa na nossa vida que pode ser evitada. Tem coisas que você poderia evitar, que você não evita. Por causa disso aqui, ó. Você não sujeita. Aí vai precisar acontecer um problema grave na tua vida para você acordar. Em muitos casos não dá jeito. Porque Deus, você acha que Deus tem prazer que o filho dele morra? Até antigamente, no início do Evangelho, por exemplo, quando eu me converti, há mais de 30 anos atrás, eu começava a ouvir assim, não tinha entendimento, né, como nós temos hoje, que doença era aprovação. Deus está te provando com doença. Um dia eu comecei a pensar, será que se eu quero provar meu filho, eu vou pegar uma seringa que tem um sangue aidético, eu vou colocar nele para ele ficar com AIDS para provar ele, mano? Será que Deus quer isso para o seu filho? Isso não entrava na minha cabeça, e nunca entrou. Que Deus prova com doença. O cidadão chega e fala assim, ó, não, eu vim para a igreja, eu vim pela dor. Não, você não veio pela dor, mas você veio pela sua incredulidade. Quantas das vezes foi pregado o evangelho para você falava, não quero saber. Não é assim quando a gente evangeliza? É ou não é? A gente entrega um folheto de evangelismo, fala para a pessoa o que ela faz na rua. Tem tempo não é assim? E se ela ouvisse, não mudaria aquela vida dela? Não mudaria? Sim ou não? Mas ela endureceu o coração dela. Aí
precisou acontecer, me perdoe a expressão da palavra, uma desgraça, para a pessoa acordar para a vida. Aí o Davi falou: foi bom eu ser afligido, porque ele reconheceu que se ele tivesse agido antes, se ele tivesse temor, respeitasse a palavra de Deus, aquele mal não aconteceria. Então, se você tem a promessa, irmão, acredita nela, pode evitar muitas coisas na tua vida. Vocês estão me entendendo, irmão? Eu vou reconstruir. Até aqui eu errei. Irmãos, o Abraão tinha quase 100 anos quando ele falou, Deus falou para ele com 99 anos. Deu a promessa para ele: Abraão, você anda na minha presença, cara. Você é velho, mas daqui para frente dá para você ter uma velhice abençoada, uma mudança de vida. Deus deu para ele praticamente mais 75 anos. Ele viveu 175 anos. Por que você não pode viver? Vai viver do mesmo jeito até te enterrar? Você vai querer viver dessa maneira? Por que você não, daqui para frente eu vou mudar a minha vida? Eu errei até aqui, eu vou recomeçar. Eu vou dar ouvido à voz da palavra de Deus. Aí Deus vai começar a te exaltar. Eu vou fazer aqui o mês da exaltação. E eu termino aqui em 1 Pedro, capítulo 4. Acho que é 4, deixa eu pegar aqui. Diz assim, entendeu? Acho que é 4:7. Não, é 5. 5:6. Humilhai-vos debaixo do quê? Em igreja? Da potente, poderosa mão de Deus. Então pede para Deus cumprir a promessa na tua vida, que você está se inclinando ao temor dele. Nós lemos no Salmo 119, versículo 38. Confirma a tua promessa, Senhor, ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Temor é respeito. Quando a pessoa não tem temor, ela não respeita ninguém. Ela perdeu o temor. Então, quando ela perde o temor, não está nem aí, mano. Não é verdade? O marido, quando perde o temor pela esposa, perde o respeito, e vice-versa, é uma brigaiada naquele casamento, na família, não é assim? Porque não tem mais respeito, não tem temor. Então, se você temer a Deus, respeitar a palavra dele, crer na palavra, o próprio Deus confirmará a tua cura, vai te exaltar, ele vai te abençoar, porque o desejo de Deus é te abençoar, mas ele precisa que você crê. Por isso que o diabo, ele vai fazer de tudo para você não crer, para você ficar olhando para a luta, para você ficar olhando para a dificuldade, para você ficar prestando atenção no problema, em vez de prestar atenção na tua oração. Tudo que você pedir em oração, crendo, recebereis. Entenderam ou não? Então o que você precisa? É regar a tua terra. Você precisa ter respeitar, acreditar que a mão de Deus é poderosa, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que é o seu tempo. Qual que é o tempo que Deus vai te exaltar? Na hora que você crê. Porque você pode não crer, você fica cocheando em dois pensamentos. A hora que vem o sintoma da doença, você fala que você está doente. Na hora que você vê o problema, você confessa o problema, em vez de confessar o que a palavra de Deus diz. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, confessar é dizer as mesmas coisas. Se a Bíblia diz que você está curado, você tem que falar que está curado, porque na Escritura, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, vai fluir rios do seu interior.
porque é o que sai da tua boca, é o que te contamina. Então na hora que você fala assim, ó, eu estou doente, minha família não presta, a minha vida não presta, você está assinando que os demônios entram tudo na tua vida, porque a bênção e a maldição está na boca. E principalmente na hora da raiva, você chama os demônios da enfermidade para você chama os demônios tudo para a tua vida, pela tua boca, para o teu casamento, para os teus filhos, porque você fala. E se você fala, você dá autoridade. Então você tem que pedir para Deus botar um guarda na tua boca. Deus, põe um guarda na minha boca. Salmo 141, versículo 141, 3, se não me engano. Põe ao Senhor um guarda na minha boca. Não sai da tua boca mais palavra torta. É melhor você ficar quieto do que ficar falando. Você está trazendo os demônios tudo para a tua vida, irmão. De enfermidade, de opressão, de depressão. Quando você fala assim, eu estou triste, eu estou chateado, os demônios estão tudo na tua vida. Porque é pela tua boca. Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua. Por isso que é importante que você coma daquilo que você fala. E quando você fala, esquece, nunca esqueça que eu vou te falar agora. Quando você fala, você está plantando. Quando você ouve, você está colhendo. Quando você fala, você está plantando, vai te contaminar. É o que sai da boca do homem, é o que contamina o homem. Então cada derrota que você fala, você está trazendo tudo para a tua vida. E quando você ouve, você crê no problema, você está trazendo o problema para a tua vida, você vai colher. Está me entendendo ou não? Mas você pode hoje falar assim, a partir de hoje a minha vida vai mudar. Eu vou ser diferente. A partir de hoje a maneira de eu falar, a maneira de eu pensar, na hora que vir aquele pensamento na tua cabeça, de problemas, de dívida que você está devendo, parece que vai caçar, vai fazer isso, vem um monte de vozes na tua mente. Você abafa tudo, tira tudo do teu pensamento e pensa no nome de Jesus. Não, diante do teu nome, todo joelho tem que se dobrar. Eu creio, Deus, é possível, aí as portas se abrirão na sua vida. Agora, se você ouve uma mensagem dessa e sai daqui, você apaga tudo da tua mente, você veio aqui passear. Você gastou seu tempo, gastou seu dinheiro e não deu crédito no que está te ensinando. Entendeu ou não? Mas ouça. O missionário conta um testemunho lá em Catanduva, né? Hein? Do porco e da galinha, né? A partir de hoje, tudo que pedir, determinar em meu nome, eu farei. Ele entendeu que o que ele falasse em nome de Jesus, representando Jesus, Jesus fazia. E ele falou: a partir de hoje, não morre nem porco e nem galinha mais aqui na minha fazenda, no meu sítio, em nome de Jesus, e creu no nome. Entendendo? Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Quando você crê no nome, na pessoa dele, porque nós não vemos Jesus, nós temos o nome, que está acima de todo nome, e você se apega ao nome, eu creio nesse nome. Hein? Aí o Pedro explicou o milagre, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vês eu fiz. Quando aquele paralítico creu no nome de Jesus, o poder de Deus foi lá e fortaleceu o paralítico. Entendeu?
pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e ouvis. A fé que é pelo nome de Jesus, que creu no nome de Jesus, deu a este, na presença de todos, uma perfeita saúde. Na hora que ele creu no nome, não em nome de Jesus, esse Deus não vai deixar, porque ele prometeu, e eu creio. Ah, meu irmão, ali o céu baixa para te ajudar, porque esse nome tem poder. Nenhum outro nome há dado entre os homens. Se eu não me engano, não sei se é Atos 4, 12, não falei aqui. Não há nenhum outro nome há dado entre os homens que importa que sejamos salvos. É tempo da sua vida mudar, de você descansar no nome de Jesus. Descansa, irmão. Você não veio aqui à toa. O Senhor não apareceu hoje aqui à toa, não, nem o Senhor. Você veio aqui porque Deus escolheu você. Você tinha que ouvir isso e sair daqui e praticar. E você vai ver que semana que vem você vai ter testemunho para contar. Se você confiar nesse nome, você vai ver o mal paralisar na tua vida. E eu determino daqui para frente, esse mal cessa na tua vida. Sabe por quê? Porque está escrito em Jeremias 1,19: pelejarão contra ti. Estão pelejando, né? Mas não vai prevalecer, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Só depende de você acreditar. Não veio sobre vós uma luta que você não tem a capacidade de vencer. Deus já tem um escape para você. Fica firme e descansa. Vamos orar, pessoal? Vamos fazer oração? Então fica de pé. Em nome de Jesus, vou orar com a minha esposa aqui. E nós vamos ver a glória de Deus nesse lugar. Amém?